Vamos lá? Você pode acessar aí o material que eu já mandei para os irmãos. E estamos no slide 23. 23. Qual a nossa preocupação? Tá? Estamos tratando aqui nesse módulo da eclesiologia sobre a metodologia da igreja, né? Então, metodologia vem de metodologia, o estudo deste método. E o autor, Jeffrey Johnson, que estamos aqui abordando, né, sobre o seu livro, A Igreja, ele vai fazer uma série de críticas, principalmente, em como que a igreja tem se portado nesses dias. Como que a igreja tem levado esse suposto evangelho para as pessoas. Por que eu digo suposto? Porque eles estão usando de métodos que não são bíblicos, né? Então, o falso evangelho, a primeira coisa que nós precisamos entender, que a grande função da igreja, isso foi muito batido neste módulo, é se preocupar com a pregação da palavra. Nós somos detentores da palavra. Então, uma vez que se perde a fidelidade às Escrituras, se perdeu tudo, irmãos. Se perdeu santidade, se perdeu comunhão, se perdeu tudo, não se tem igreja. Então, quando eu penso em metodologia, eu tenho que pensar aonde eu estou. O método sendo empregado é totalmente fiel às Escrituras. Essa é a nossa preocupação como cristãos. E as igrejas têm se preocupado com outras coisas. E é justamente o slide que nós estamos aqui agora. Qual é a nossa preocupação? No entanto, diz aqui Jeffrey Johnson, o problema entra em cena quando as igrejas se preocupam mais com o marketing e a marca de uma imagem, aí entre parênteses, para criar uma impressão estética que apela aos 5 sentidos, do que se preocupam em ser conhecidas como a coluna, olha lá, e firmeza da verdade. A preocupação é quando a igreja está mais focada em criar uma imagem baseada na estética exterior, isto é, edifícios, estilo de música, coreografia, apresentações teatrais para o culto, e aí a lista é imensa, né? Do que em construir uma reputação baseada em uma beleza interior de santidade. Quando a igreja desvaloriza seu papel como meio de santificação para os santos e seculariza aquilo que destina a ser santo para tornar o evangelho mais atraente para o mundo, ela corre o risco de perder a noção do seu verdadeiro propósito, a glória de Deus. Então, amados, isso é fácil de se medir numa igreja. É nítido quando uma igreja ela se preocupa com esse exterior, com essa imagem. Quando ela apela para os sentidos dos seres humanos. Quando a preocupação da igreja é te manter confortável na sua cadeira. Quando a igreja começa a ter esse tipo de preocupação, esteja certo de que a preocupação em ser coluna e firmeza da verdade deixou de existir. Então, amados, nós como igreja aqui, pensando na nossa seara, pode entrar, irmã. Pensando aqui na nossa seara, na nossa vida como igreja, com o que nós estamos realmente preocupados? Eu digo por mim, mas eu não sou igreja sozinho. Eu sou só uma parte dessa igreja. A minha preocupação, amados, é apenas em ter fidelidade naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino. Eu não me preocupo, eu já disse isso aos irmãos, no que você está achando da mensagem. Desde que eu tenha plena certeza de que aquilo está no texto. E de que o ensino é realmente bíblico. Essa é a minha preocupação. Mas qual é a sua? Porque nós, amados, nesta comunhão que se espera, devemos ter o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Não adianta eu querer estar remando para o norte e você querendo remar para o sul. Já pensou? Isso, num barco, você remando ali, no sentido é a pessoa lá no outro remo, remando para o outro lado, o barco não sai do lugar. Então, qual é a nossa preocupação? É isso que nós devemos refletir. Será que realmente queremos ser pessoas bíblicas? E como que eu meço isso? No meu dia a dia. No meu dia a dia. Porque vir à igreja, receber os ensinos, tudo bem, é tudo muito fácil. Mas quando você está na sua casa, o que você ouve? O que você lê? O que você está buscando?
Com quem você tem andado? Quem são as pessoas que estão te cercando? Porque logo, amado, é isso que vai dizer a sua fidelidade sobre as Escrituras. E ocorre, amados, não duvide disso, ocorre. Muitas pessoas querem ter uma igreja bíblica, mas não querem ser bíblico lá fora. Não querem. Querem viver de qualquer forma. Mas querem estar numa igreja que pregue a palavra. Não é incoerente isso? Acaba sendo até um pouco de desvaneio da pessoa. Não dá para se entender isso. Como que eu quero uma igreja bíblica, um púlpito fiel, mas eu ao mesmo tempo não sou fiel? Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Tá? Então qual é a nossa preocupação, amados? Espera aí que falhou aqui um negócio aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver se volta. Voltou. O próximo slide aí vai falar sobre a igreja não deve imitar o mundo, tá? Porque se a reputação da igreja está baseada realmente nesse estereótipo, né? A igreja está imitando quem? Então a igreja não deve imitar o mundo. O mundo precisa, o que o mundo precisa não é de uma igreja igualmente mundana. A igreja não precisa adicionar coquetéis às águas vivas para adoçar seu apelo. Acrescentar adoçantes ao evangelho não só desonra a Cristo, mas não pode satisfazer aqueles que estão verdadeiramente sedentos. Os doentes, os que gemem, os enlutados e aqueles que sabem que estão perdidos não procuram um cristianismo frio ou uma mensagem que tenha sido contextualizada para se encaixar em uma cultura hollywoodiana, né? Aí trouxe aí a imagem de Hollywood, né? Aquele grande teatro. Mas um evangelho que seja sério, sincero e sem floreios. O velho e simples evangelho ainda é relevante para aqueles que estão perecendo e ainda conduz aqueles que são vivificados pelo Espírito a depositarem sua confiança em Cristo Jesus. É o que eu disse no início. Falso evangelho, amados, não salva ninguém. Esse evangelho açucarado, esse evangelho que só fala da parte boa e não confronta o pecador, não fala sobre a sua real necessidade, que tipo de salvação irá trazer isso? Então, amados, nós devemos saber que o evangelho, Cristo veio para salvar quem? Os perdidos, correto? Ele veio resgatar os perdidos. E como que eu sei que eu estou perdido? Quando eu vou pregar o evangelho, o que eu tenho que dizer? Exatamente isso. Sobre um débito, sobre uma culpa, você vai ter que revisitar a necessidade desse pecador. Não existe salvação para quem não necessita de salvação, correto? Então, como que eu vou pregar um evangelho açucarado? Isso, olhando para a metodologia da igreja, é perda de propósito. Eu não sei para onde estou indo. Uma igreja, amados, e isso até mesmo na sua vida individual. Porque quando eu penso em igreja, não tem como eu não pensar na sua vida individual. Porque o corpo é feito de muitas partes. Paulo diz isso em Efésios. E cada uma bem ajustada, Efésios 4, né, cumpre o seu papel e edifica o corpo. Então, amados, na sua vida individual, quando você pega a sua Bíblia para ler, você é confrontado pelas Escrituras. Aquilo tem um efeito sobre o seu coração em revelar realmente quem você é. A Bíblia tem que ser um espelho para nós, irmãos. A Bíblia tem que iluminar, ela tem que jogar esta luz, e onde existe trevas em nós, tem que ser dissipado. É ler a Bíblia, como estava preparando o sermão de domingo, fiquei ontem preparando, terminando as atividades de hoje, olhando lá, eu pregarei à noite sobre a negação de Pedro, quando Pedro nega a Cristo. E olhando aquela negação, eu penso, quantas vezes eu nego a Cristo no meu dia a dia? Porque muitos gostam de olhar para o texto, nossa, o que Pedro fez aqui. Não, não é esse o prisma. Será que você não faz a mesma coisa? Será que você não tem negado a Cristo? Então, amados, assim deve ser o propósito da igreja. Quando eu penso em evangelho, tem que existir confrontação.
Tem que existir, porque estamos falando de uma necessidade do homem. Então, amados, quando a igreja imita o mundo, como é que fica essa questão? Se a minha intenção é ser palatável, a igreja ser palatável ao público, como é que fica? Eu não posso confrontar. Eu não posso falar dessas coisas. Essas megas igrejas, amados, nós somos uma igreja tão pequena. E eu fico pensando, tantas coisas começam a surgir no nosso meio, né? Imagina uma igreja com 3.000 pessoas. Eu não tenho dúvida que deve ter ali homicida, deve ter pedófilo, deve ter todo estirpe, todo tipo de pessoa que você imaginar. E elas permanecem na igreja. Sabe por que permanecem? Porque não são confrontadas. Eu digo aos irmãos aqui, irmãos, eu agradeço a Deus nas orações, né? Eu agradeço a Deus porque Ele mantém a sua igreja santa. E eu digo aos irmãos, só vai permanecer aqui quem realmente Ele quiser. Somente quem Ele quiser. Porque os falsos, olha, é muito difícil você manter-se, a não ser que você seja um Judas realmente. Um nível de hipocrisia tremendo. Em ouvir da palavra, ser confrontado e mesmo assim você criar uma imagem como Judas na ceia, né? Na última ceia. Um aqui irá me trair, certamente não sou eu, né, Senhor? E Judas sabia quem ele era. Ele sabia, ele fez aquilo premeditadamente. Então, amados, nós temos que saber o que nós queremos. Como propósito de igreja, e não pode ser imitar o mundo. O evangelho, o púlpito, ele tem que permanecer fiel às Escrituras. E você tem compromisso com isso. Você, como membro, é você que preserva isso. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei. Aí os irmãos vão ter que procurar um outro pastor. Quem vai ser? Não sei. Aí você vai ter que ter conhecimento bíblico, teológico, o suficiente para analisar o que aquele pastor prega. Próximo slide, no 25. Santidade não é legalismo. Eita, fica fechando esse trem aqui. Deixa eu voltar aqui. Santidade não é legalismo. Vamos ver aqui o que diz. O legalismo não é a resposta para o mundanismo. A santidade não se origina de fora da pessoa. Pelo contrário, a santidade vem de dentro. Igrejas que procuram estabelecer a santidade a partir de fora, através de imposição de leis rigorosas, não produzirão nada além de orgulho e justiça própria em sua membresia. A imposição de leis externas nunca pode mudar o coração. Em vez disso, a verdadeira santidade vem do alto, por meio do Espírito, aplicando a verdade da palavra de Deus ao coração. Igrejas que se orgulham de suas normas rigorosas, de vestuários, estão em perigo de fazer a mesma coisa que as igrejas que intencionalmente procuram se destacar por estarem atualizadas e na moda. Ambas estão focando no que é exterior. Então, perceba que nós não podemos apenas falar das igrejas que se assemelham ao mundo. Existe o outro oposto, que são as pessoas que tentam trazer essa santidade através de regras e leis, regulamentos internos. Ou seja, forçar os irmãos a se enquadrarem a algo que não foi gerado no coração. Adianta? Não adianta. Também está preocupada com o exterior. A preocupação da igreja, a minha preocupação, sempre tem que ser em seu coração ser mudado. E esse é um ponto que Deus tem trabalhado muito na minha vida, irmãos. Em esperar nele, confiar nele, sem ver nada. Porque eu não tenho capacidade de ver o que a palavra que está sendo pregada nesse púlpito tem mudado no seu coração. Eu não sei. E os meus olhos carnais, às vezes, é muito tendencioso apenas observar os pontos negativos da sua vida. Como assim, pastor? Você está olhando para a minha vida? Eu devo olhar para a sua vida. É minha função. Pastorear, cuidar.
zelar pela sua vida. Então, amados, a minha preocupação não vai ser pegar, e os irmãos sabem disso. Eu sempre tento trazer, na base do diálogo, o irmão para reflexão. Isso que você está fazendo é correto? É justamente isso? Mas a última decisão é sua. É sua. Né? Infelizmente, eu diria que mais de 80% dos casos as pessoas rejeitam os conselhos pastorais. Ou nem mesmo procuram um conselho pastoral. Vivem do jeito que acham. Mas mesmo quando procuram, rejeitam. Então é complicado. É complicado. Se existe uma função ingrata no que tange a relacionar-se com pessoas, é o pastoreio, irmãos. É o pastoreio. Tá? Eu fico pensando como que Deus nos enxerga. Como que Cristo, o grande pastor, nos enxerga. Quantas vezes somos rebeldes para com Ele? Quantas vezes recusamos os seus conselhos? Então, amados, o que precisa ser mudado é o interior. A preocupação da igreja tem que ser mudar o coração. E como é que isso ocorre? Pregação da palavra. Sabe aquele martelinho que fica? Culto após culto. Culto após culto. Ele vai batendo ali. Aí quem tem ouvidos ouça. Mateus 23, 24 e 25, olha o que Cristo diz. Será que eu consigo enxergar aqui, ô Rodrigo? Ah, tem ali. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Então Cristo, claramente, ele não coaduna com uma atitude religiosa que se preocupa apenas com o exterior. Isso é certo. Cristo sempre ensinou, não é o que entra, irmãos, no homem que o contamina, mas sim o que sai dele, o que está lá no coração. A boca do homem fala do que o coração está cheio, os seus pensamentos fluem do que está no seu coração. Então, o caminho e a preocupação da igreja é pregar o evangelho para que de dentro para fora o ser humano seja mudado. Pode passar. Santidade é mudança interna, olha lá. Buscar a santidade não se trata tanto de regular o exterior, mas sim de focalizar a devoção e o amor interior que a igreja tem por Deus. No entanto, a devoção privada a Deus se refletirá no comportamento e na vestimenta externa da pessoa. A santidade interna do coração se manifesta transformando o exterior. Quando os cristãos são mudados a partir de dentro, outros notarão observando sua conduta. À medida que os cristãos se ocupam mais com as coisas de Deus, eles se tornarão menos preocupados com as coisas do mundo. Então, é uma tarefa que às vezes eu penso que é enxugar gelo, né? Mas, amados, o pastor fala, cuidado com a sua roupa. Cuidado com a sua roupa, menina, jovem ou moço. Olha como você está se portando. Olha a sua conduta. Aí o pastor fica falando, tentando regular isso. E às vezes a pessoa até se adequa àquilo que está sendo falado, mas ela não entendeu o porquê daquilo. Não entendeu. Ela está mudando de roupa ou ela está se portando diferente justamente para que o pastor ou a pessoa ou o irmãozinho não fique no seu pé. Não fique falando para ela. Mas a questão não é essa. Esse é um caminho errado. Você, ao se olhar no espelho, você tem que pensar: tudo que eu estou vestindo, como eu estou me portando, glorifica a Deus? É a maneira que realmente Deus se agrada de mim? E como é que você vai ter esse parâmetro? Da visão que você tem de Deus. O quanto que você teme Ele. O quanto que você quer agradar a Ele. Agora, se você tem uma visão baixa de Deus, certamente isso vai refletir na sua conduta e na sua vestimenta? Com certeza. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É o que eu falei. Dá aí para mim, por favor. É o que eu falei aos irmãos.
Eu uso aqui porque de dia, amados, é complicado, mas meu iPad aqui parece que já está abrindo o bico. Hein? É o que eu falei para os irmãos. Por que eu, no dia do Senhor, no domingo, eu venho com a minha melhor roupa? Por que eu venho de terno? Meu pai perguntou, vi que você está usando terno, né, no domingo. Né? Qual foi o defunto que você matou lá, que você pegou, roubou? Né? Meu pai é cheio de piadinha, né? Eu falei, não, pai, não é isso, não é questão disso, não. Mas, amados, por que eu venho com a minha melhor roupa? Porque hoje é um dia especial para mim. Hoje é o dia que o meu Salvador, ele ressuscitou. Hoje é o dia que me remete ao grande descanso eterno. Então, como que eu devo vir à igreja? Com a melhor roupa que eu tenho, não é porque eu vou pregar. É o dia. É a ocasião. É o que está sendo representado aqui para mim. Agora, para você é a mesma coisa? Não sei. Não sei. Não sei. Agora, Paulo é muito claro quanto a isso. Quer comais, quer bebais, tudo quanto fazeis, fazer para a glória de Deus. Aí você acha que sua roupa não deve estar dentro disso? Como essas igrejas, eu estava vendo essas igrejas, essas Assembleias de Deus aí, eles são cheios de regras também, né? Aí a mulher tem que usar saia, não sei o quê, mas você já viu a roupa, a saia dessas mulheres? E vai pregar ainda essas mulheres lá, vai pregar com as roupas coladas, aquilo não representa Deus, mas nem de longe, mas nem de muito longe. Você é um cristão, você se diz cristão. Você tem que pensar em todos esses pormenores. Se você está representando Cristo ou não. Santidade, amados. Tem que ir além disso. Tem que mudar o coração. Tem que mudar o interior. 1 João 2, 15 e 17, no slide 28. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se existe um dos textos que eu mais amo na Bíblia é esse. Não que os outros eu não ame, né? Mas se tem um texto que chama muito a minha atenção, desde a primeira vez que eu li, é esse de João. Isso aqui me incomoda, chama a minha atenção, prende minha atenção. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, olha como é forte isso. O amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, aí ele exemplifica a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Ou seja, tudo aquilo que você olha e fica vislumbrado. Eu queria isso. Aí o coração começa a palpitar, sabe? Aí essa cobiça começa a te dar um desejo de ostentação de bens. Isso é amar o mundo, irmão. Isso é amar o mundo e as coisas que nele há. Isso só mostra que o seu pensamento não está nele. Porque os meus valores e o que me agrada não pode estar neste mundo. Tem que estar nas coisas eternas. Ele é claro, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, olha aí. É contrário. Tiago vai dizer quem é amigo do mundo, e está dentro disso aqui, o que é ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. O mundo e a sua cobiça passam. Não é eterno. Deus é eterno. Os princípios de Deus são eternos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Cristo é claro. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você precisa morrer. Você precisa morrer para as suas vontades e para os seus desejos, para a sua cobiça. Eu e você. E ele dá um exemplo, né? Um exemplo é a modéstia das mulheres, olha só. Quando as mulheres cristãs desejarem agradar a Deus, elas naturalmente vão querer se vestir mais modestamente. Em outras palavras, quando a santidade aumenta, o mundanismo diminui.
Então, se você está muito mundano ou mundana, o que te falta? Santidade. Te falta santidade. Teu pensamento não fica conectado em Deus e nas coisas deste mundo. O que te falta? Amar a Deus. Por exemplo, Pedro afirma que a beleza que as mulheres piedosas devem procurar demonstrar não é a beleza exterior, que consiste meramente em roupas caras e impressionantes, mas uma beleza interior que consiste em mansidão e quietude de espírito. Não só Pedro, mas também Paulo instruindo Timóteo. As mulheres não devem usar aquelas tranças, aqueles adornos. O que ele está querendo? É a trança que é endemonizada ali? Não. Mas sim querer passar um exterior e não se preocupar com o interior. Paulo argumenta que a falta de modéstia e o vestuário questionável podem distrair os outros de enxergarem a beleza interior, oculta no coração. Quando as mulheres cristãs forem decidir o que devem vestir, elas precisam verificar seus motivos. E perguntarem a si mesmas a quem estão procurando agradar e para o que estão procurando chamar a atenção dos outros para a sua beleza exterior ou interior. Você quer chamar a atenção para quê? Né? Muitos dizem, né? Mulher se veste para quem? Para outras mulheres, né? Ou tem umas que ainda dão um passo a mais, querem realmente chamar a atenção dos homens. Ela está querendo chamar a atenção pela sua beleza exterior ou interior? E geralmente é o inverso, né? Quem pretende chamar a atenção pelo exterior é vazia ou vazio interiormente. Amados, para você achar uma mulher vã, uma mulher sem princípios, sem valores, basta você olhar para como ela se veste. É simples. Um homem também. Tá? Eu disse aos irmãos que uma época... Foi esse ano ainda. Tentei fazer academia por causa da saúde, né? O médico falou para nós, precisa fazer exercício, hein? Aí fui para academia. O que você mais vê lá? Aí você olha as pessoas lá no espelho, né? E fica. Aí as mulheres lá com aquelas roupas lá, fica lá com aquelas babaquice. Aí você olha para aquilo. Você que realmente ama a Deus, entende os princípios do Evangelho, você olha para aquilo, você vê. Eu estou na Babilônia. Eu estou num lugar, o que essas pessoas querem? O que essas pessoas pensam? Mas isso numa academia, num contexto de academia, então é até entendível. Mas imagina isso dentro da igreja. Que vergonha. Tá? Então eu tenho que preocupar, porque a maneira como você se porta diz muito sobre você. Diz muito. Muito mesmo. A maneira como você se porta diz o que está dentro do seu coração. Porque as suas motivações vêm de onde? Do coração. Tá? Então toma cuidado. Não fique esperando o pastor falar que sua roupa está indecente. Busque a santidade e o amor a Deus. Somente quando você amar a Deus verdadeiramente que você vai mudar o seu portar. Somente assim. Aí eu trouxe os textos aí, né? 1 Pedro 3, versos 3 e 4. Olha o que Pedro diz. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não parece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Tem muitos solteiros aqui na nossa igreja, né? Os jovens aí. O que você tem que procurar numa esposa? Eu digo aos jovens, aos homens. Os jovens ficam aí vislumbrados com a beleza. Eu falo, meu amigo, beleza, ela acaba. E no casamento, acho que ela permanece bela para você ali, né? Só em alguns anos. Depois passa a ser comum. De tanto olhar, né? Os casados sabem disso, né? Não estou falando que deixa de amar, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando da beleza, apenas o exterior. Mas sabe o que permanece? Quando você olha para sua mulher, você vê a beleza interna dela. É somente isso que vai manter o seu amor vivo. Você precisa olhar para a sua esposa e admirar ela. Por quem ela é interiormente. E não exteriormente. Essa é a questão.
E as mulheres também olhar nos meninos. Porque às vezes fica preocupado, é muito gordo. Esse é muito magro, né? E não olha para o interior. Não olha. E eu digo a vocês, vocês vão ter um casamento realmente robusto, sólido, quando interiormente os dois forem transformados. Somente isso que glorifica a Deus. Porque desse interior, tudo vai ficar belo no exterior. Tudo. 1 Timóteo 2, 9 e 10 também, né? Paulo instruindo esse jovem pastor. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Parece que Paulo e Pedro estão em sintonia, né? Só parece, né? Olha aí. Coincidência? Não. Isso é Bíblia. Bíblia se conversa. O verdadeiro foco. Por que uma igreja local desejaria ser conhecida como a igreja que está na velha guarda? Isso é colocar o foco na coisa errada. Já falaram para mim. Ah, aquela igreja lá, a igreja do pastor André, né? Como se fosse minha. É uma igreja muito antiquada. É uma igreja muito arcaica, né? Minha sogra veio aqui e falou, eles nem dão uma balançadinha, né? Nem dançam, né? Não tem nem uma palminha. Não tem. Porque a gente não precisa disso. Né? Ao contrário, e quem fala isso está colocando foco no quê? No quê? No exterior. Apenas ao que fica aparente. Mas incrivelmente, né? Essas pessoas falam, mas lá fala a verdade, lá é difícil, mas fala a verdade, né? Acabam falando isso, né? Até ímpios, né, Maria? Até ímpios, né? Essa semana me perguntaram, você falou assim, você é da igreja do André Itachu? Olha lá, do André e da... De Cristo, né? É. Você está lá? Eu falei, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, para os irmãos verem, né? Então, ao contrário, a reputação que toda igreja deve desejar é a unidade, pureza e verdade. Aí essa pessoa que falou isso para Maria, será que ela está dizendo, você está lá, ela está esse sentimento, né? Ela se sentiu impressionada. Por quê? Porque ela vê que a unidade, a pureza e a verdade são presentes aqui na nossa vida? O que direcionou essa pessoa a obter essa opinião, né? Não parece razoável que uma igreja que procura promover internamente a beleza da santidade dentro dos seus membros, procure também uma imagem exterior que corresponda à vaidade dos costumes, sempre mutáveis de uma cultura cada vez mais secular. É incongruente, não bate. Ou você procura a beleza interior, na metodologia da igreja, ou você procura a beleza exterior apenas. Ou pelo legalismo ou pelo mundanismo. Só porque vivemos na feira das vaidades não significa que tenhamos que parecer com ela sobre a alegação de que queremos alertar aqueles que amam a abandoná-la. Tá? Então não é porque eu preciso alcançar lá os hippies, é que eu vou me vestir de hippie. Não é porque eu preciso alcançar os skatistas, que eu vou pegar um skate, fazer um monte de tatuagem, vestir-me como ele e ir lá. Não, eu tenho que pregar o evangelho. O que salva a alma é o quê? A mensagem do evangelho. Não é minha roupa, não é a tatuagem que eu vou fazer para me adequar a eles, né? Porque existem isso, eu já exemplifiquei, acredito que na semana passada, né? Os pastores fazendo tatuagem, né? Aqui, né? Aí fala, por que você fez isso? Não, porque a gente tem que quebrar esses paradigmas da sociedade. Né? Que paradigmas? Que paradigmas são esses? Então, amados, são motivações erradas e metodologias erradas. Motivos. A resposta não é que a igreja se retraia de todas as influências culturais e acabe com qualquer preocupação com a estética exterior. Isso não só é impossível, como também não é a verdadeira questão com que devemos nos preocupar. Por exemplo, quando Paulo exortou as mulheres piedosas a se preocuparem mais em mostrar sua beleza interior do que a beleza exterior, ele não estava sugerindo que elas parassem de pentear os cabelos e eliminassem toda a preocupação que pudessem ter com a sua aparência exterior. Não era isso que Paulo tinha por intenção. Da mesma forma, há um lugar para embelezamento das instalações da igreja, execução habilidosa de instrumentos musicais e vestimentos apropriados para adoração.
Contudo, essas coisas externas não devem ofuscar ou distrair os outros do que é importante, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que ele está querendo dizer? Vamos conseguir não ter nenhuma preocupação exterior? Não, isso é impossível, ele diz. Mas que esse não seja o nosso foco. Por exemplo, uma igreja pode se preocupar em tocar habilmente os instrumentos para o Senhor. A igreja pode sim se preocupar em manter um zelo na vestimenta dos membros. Pode, desde que isso não venha em primeiro lugar antes da transformação do coração. Tá? Então, os motivos. Próximo slide, 33. Igrejas com diferentes demografias terão naturalmente um aspecto externo diferente. Uma mega igreja em Seattle pode não se parecer com a igreja pequena rural no Mississippi. Se for na África, lá as mulheres usam, aquelas... Eu nem sei o nome, como é que se chama na África, né? Mas se fosse como um turbante, né? Como umas faixas na cabeça. Isso é normal lá, essas faixas, né? Aí chega aqui, então cada lugar tem um contexto cultural diferente. Aí você não pode chegar também pensando, isso aí tem que tirar. Chegar para a mulher, para a africana, e falar, não, você não pode usar isso aí. Né? Então, assim, nós temos que ser moderados e entender essas questões. Mas nenhuma das igrejas deve procurar se destacar por sua aparência externa. Uma igreja de surfistas, uma igreja de hipsters, uma igreja de pessoas de classe social média e alta, ou uma igreja de pessoas de classe social baixa, podem ser atraentes para grupos específicos de pessoas. Mas tais apelos externos colocam foco na coisa errada. Tá? É aquela questão, né, amados? Existem igrejas que, quando entra alguém, por já ter um modelo já certo e querer atrair certo tipo de pessoas, ela acaba repelindo essa pessoa. Muitas das vezes pela questão financeira dessa pessoa. Né? Colocam rótulos, colocam naquela pessoa ali taxam ela realmente de essa pessoa não é apropriada para o nosso meio, ela não se enquadra, ela não se encaixa. Se a igreja tem esse tipo de pensamento, ela perdeu totalmente o seu foco verdadeiro. Nós temos que estar prontos aqui para recebermos pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda, pessoas negras, pessoas amarelas, japoneses, qualquer tipo, porque nós olhamos para almas, tá? E não estamos colocando foco apenas no exterior. As grandes perguntas. Portanto, a verdadeira questão aqui é o motivo por trás de tal marketing e apelos externos. Qual é a razão pela qual a igreja quer apelar aos sentidos físicos das pessoas? Se responda aí. Por que você acha? Eles estão procurando honrar a Cristo ou estão procurando ganhar uma audiência mais ampla, apelando aos desejos das pessoas de serem entretidas e terem seus sentidos físicos, despertados? Por que uma igreja buscaria propositalmente florear o glorioso evangelho com imagens que são culturalmente populares e até mesmo usando pessoas perdidas para ser ousada, provocadora e desafiadora? Vi esses tempos atrás, quando saiu aqueles filmes da Marvel, as igrejas colocando lá a imagem do Hulk, a imagem do Capitão América, e falando, colocando alguma mensagem para atrair as pessoas, os jovens, para o evangelho. Precisa disso? Quem é que atrai ao evangelho? Quem é que atrai a Cristo? E através do quê? Do filme da Marvel? Claro que não! Claro que não! Você não precisa disso, amado. Nós precisamos entender. Não precisamos disso. Precisamos anunciar. E quando anunciamos a palavra de Deus, isso basta. Isso basta. Esse é o meio instituído para a salvação do homem. Pregação da palavra. As igrejas também precisam ter cuidado para que seus motivos não sejam forjados por um desejo oculto de chocar conservadores, fundamentalistas e tradicionalistas, apelando ao espírito rebelde que é natural do homem perdido. E existe isso. Hoje nós temos, eu já disse isso também na semana passada, essa ascensão do conservadorismo. Conservadorismo é evangelho, irmãos?
Por mais que os nossos valores cristãos estejam para esse lado, tá? Se coadunam, estão pertos, mas devemos entender claramente que conservadorismo não é evangelho. O problema, e nós temos que estar atentos a isso, é de querer trazer esses princípios ideológicos, porque não deixa de ser, para o púlpito. Perdeu o propósito também. Falar mais de conservadorismo em cima do púlpito do que realmente do evangelho. E você acha que não tem igreja assim? Tem igreja que distribuiu panfletinhos, né, com os votos do Bolsonaro, não sei de quem, na igreja. Assim como tem aí nesses bolsões aí, ó, o panfleto, né, o verdinho aí, para você é uma pessoa boa, tinha lá também o santinho lá de quem tinha que votar. É o papel da igreja fazer isso? Não é o papel da igreja. Tanto que os irmãos viram que no grupo da igreja, ou na igreja, eu não falei para você votar em ninguém. A gente brinca ali nos corredores, fala alguma coisa ou outra, mas eu nunca falei, vota em fulano. Não, a sua consciência tem que direcionar o que você tem que fazer. Tá? Então devemos dividir as coisas, devemos saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão aqui, como igreja. Quebrando as barreiras culturais. É necessário construir uma ponte e buscar alcançar pessoas por amor. No entanto, a melhor maneira de romper as barreiras culturais e de se conectar com os pecadores é apresentando um evangelho claro. Pregado com amor, sinceridade e humildade. É isso. O método bíblico de atrair pecadores para Cristo é a sua igreja. E a sua igreja, não se encontra em estratégias superficiais de marketing, mas na demonstração de unidade, pureza e verdade. Aqueles que estão fora da igreja devem ver na igreja algo que eles não têm. Algo que desejam. Algo que precisam. E algo que Hollywood não pode oferecer e que vem somente pelo glorioso evangelho de Jesus Cristo. A santidade. Então veja que interessante. Eu tenho irmãos aqui que vieram, eu acredito que também a maioria de vocês vieram para cá. Né? A grande pergunta é, por que você está deixando aquela igreja e vindo para cá? Por que você quer se tornar membro aqui? Eu tenho pessoas que estavam numa igreja hollywoodiana, né, cheio de flores, e eles permaneceram anos ali. Mas quando olharam para a nossa igreja, irmãos, começaram a ver, eu acho que essa igreja ela tem algo a me oferecer, que aqui Hollywood não está me oferecendo. E veio para cá. Está sendo moída. Está sendo trabalhado. Todos nós somos moídos. Né? Culto de oração aqui parece um velório. Eu acho que um visitante numa reunião de oração aqui, ele deve ficar espantado. Falar, nossa, só tem irmãozinhos derrotados aqui. Exatamente. Exatamente, esse é o sentimento. Derrotados no que tange a nossa necessidade de Cristo. Porque não estamos, se nos vangloriarmos, nos vangloriamos em quê? No Senhor, em Cristo, e não em nós mesmos. Então, qual tem que ser os nossos pedidos aqui, as nossas confissões? Justamente de quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores. Pecadores que necessitam de Cristo. Pecadores miseráveis. Tá? Então, e acho que desligou aqui, Rodrigão. Como é que liga aqui, Rodrigo? Voltou. Então, amados, nossa preocupação não pode ser nesse marketing, não pode ser nessas questões estratégicas superficiais. A verdade não precisa de cultura. A verdade e a santidade são relevantes a todas as pessoas e transcendem todas as barreiras culturais. O homem está universalmente buscando um remédio para a sua culpa e, portanto, o evangelho pode se conectar a todos os tipos de pecadores, porque é a única cura verdadeira para uma consciência culpada. Essa é uma boa notícia para a igreja e para o cristão. A igreja não precisa ser uma igreja de jovens para efetivamente alcançar, entender e se conectar com os jovens. Não precisa. O cristão não deve se vestir intencionalmente como um nerd para poder testemunhar do evangelho aos nerds, nem usar certas roupas para ser um evangelista eficaz nos subúrbios da cidade. Vou no asilo, então vou mandar lá um velhinho. Preciso se preocupar com isso? Tem que ser um velhinho para pregar a outros velhinhos? Vai ser mais atrativo isso? Isso não tem coerência.
O que atrai é a mensagem. A pessoa tem que apenas ter clareza no que comunica. Essa é a preocupação. Então, amados, que não seja porque foram ofendidas por sua aparência exterior, mas porque foram ofendidas pelo seu mestre. João 15, 20 fala, né, sobre isso, já pregado aqui neste púlpito. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. O que Cristo quer dizer com isso? Que faça o que o mestre fez. Faça o que o mestre fez. E isso é tão interessante. Vocês lembram o que Cristo fala aos fariseus quando se refere a João Batista? Vocês lembram que ele diz, o relato de Mateus, dos evangelhos, que o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de finos trajes? Ele questiona aqueles homens. Mas o que é interessante nesse texto? João Batista certamente não tinha nenhuma fisionomia, nada que atraísse. Ele estava no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre. O que atraiu aqueles homens até lá? Aquela população de Jerusalém. Até mesmo de Israel, porque fora de Israel as pessoas vinham até João Batista também. O que atraiu essas pessoas? A mensagem que ele pregava. Ele não precisou tirar aquelas roupas de pele de camelo, de o que for, para atrair pessoas. Ele não teve que se vestir como sacerdotes, né, com lindos trajes. Diz que a roupa dos sacerdotes, né, até passava, a túnica deles ia até o chão. Ele não precisou disso. Ele só precisou o quê? De um coração transformado e de fidelidade às Escrituras. Só isso. Conclusão, amados. Não é necessário que a igreja reembale o Evangelho em um papel de embrulho secular para fazer que Deus se torne mais atraente e aceitável para a cultura secular. A marca distintiva de cada igreja verdadeira não deve ser suas instalações, seus programas relacionados às faixas etárias, seu estilo de música ou qualquer outra questão secundária. Em vez disso, a marca distintiva de cada verdadeira igreja deve ser a verdade. E isso, amados, até para nós. Porque muitas pessoas cruzam essa porta procurando, quero fazer parte de uma igreja reformada apenas por orgulho. Apenas para falar nos seus meios, eu sou da Igreja Batista Reformada. O que atraiu essa pessoa aqui então? O rótulo, a placa da igreja, a denominação. Só isso. E não a verdade. Alcançar a cultura é um bom objetivo, mas não deve se tornar o objetivo principal. Essa cultura sempre será perversa. E ao contrário, a Escritura ensina que o objetivo da igreja deve ser a busca pelo Deus Santo. Quanto mais dedicada e rapidamente a igreja buscar a Deus, por meio da verdade, maior será a sua iluminação espiritual neste mundo profano e secular. E somente quando a igreja é cristocêntrica e não se envergonha de todo o conselho de Deus, é que ela é uma verdadeira luz no mundo. Então, amados, é a palavra que define tudo. A palavra, ela deve ser o eixo, né? O nosso método é pregar sem floreios, na íntegra, é pegar a palavra, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Se a igreja se preocupar, se você se preocupar com isso, esse é o caminho. Né? Apresentar a Deus verdadeiramente como um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso. E nada melhor do que a sua própria revelação. Tá? Então não precisamos, como igreja, adotar outros métodos. É simplesmente se apegar a isso. E isso nos basta. Amém? Ficou alguma dúvida da parte dos irmãos? Tranquilo? Acabamos então esse